Olá pessoal, estamos de volta hoje aqui no mais PRF Shot Talks, uma edição mega especial com um amigo, irmão, parceiro, Dr. Braulio Carneiro, um cara diferenciado em tudo que fez na sua vida, e vocês irão ver do início ao fim a trajetória desse cara que é muito bacana. Então fiquem até o final, porque muita história e muita coisa boa está por vir no episódio de hoje com o Dr. Braulio Carneiro Júnior. Braulio, obrigado. Bicho, prazer ter você aqui. Desde que eu comecei o projeto, você estava entre os meus escolhidos para ser um dos primeiros a estar aqui, porque realmente, para mim, é um prazer compartilhar qualquer coisa da minha carreira com você. E eu acompanhei sua vida desde o início, né, desde quando a gente estava lá no início da faculdade. E eu tenho muito orgulho de ser seu parceiro e seu irmão de caminhada de estrada. Gil, obrigado, boa noite por estar aqui com a gente também. Dê o seu alô e seu boa noite aí a Dr. Braulio. Fala pessoal, boa noite. É sempre um grande prazer receber um amigo aqui, né? E hoje um grande professor, o professor Braulio, que para quem não sabe, um cara assim que é diferente naquilo que faz. E tem gente que tem alguns hobbies que você coleciona figurinha da Copa, coleciona algo. Esse cara aqui coleciona título. É um cara diferenciado realmente, que a gente tem uma grande admiração e respeito. Obrigado, professor. Novamente aí, é um orgulho chamar nosso amigo de professor Braulio, que a gente sabe a qualidade. É isso aí, começando aqui nosso papo. Braulio, fala um pouquinho aí pra gente nesse início. Como foi a opção de escolher a odontologia? Você que tem um irmão que é médico, mas na sua cabeça você sempre quis fazer odontologia. Era algo que não existia segunda opção para você. A sua primeira opção sempre foi ser dentista. Fale um pouquinho sobre isso. Primeiramente, meu amigo, eu queria dar boa noite a todos do canal, né? É uma iniciativa, mais uma iniciativa de vocês, que com certeza sucesso, não tenho dúvida, como tudo que vocês tocam, sucesso. Agradecer realmente estar aqui nesse grupo seleto. Eu até falei, Sérgio, tenho certeza que você vai me chamar, só estou vendo uma seleção de gente boa aí, você realmente vai me chamar para estar nesse Talks logo no início, assim. Mas agradecer, é uma honra para mim, é uma honra estar aqui com o Gil, que é um cara que eu conheci tem pouco tempo, né, que a gente conheceu, mas assim, é um cara diferenciado, né? Se toda a turma de odontologia saísse um cara como o Giovanni, a odontologia estaria em outro patamar, porque é um cara estudioso, dedicado, responsável, ele é fora da curva. Então, prazer estar aqui com você, né? De ter ele conhecido através de Sérgio. E falar de você, meu amigo, é difícil, né? Somos irmãos mesmo. Sim. Nos conhecemos ali no primeiro semestre da faculdade. 33 anos isso, né? Velho. E compartilhamos aí tudo, né? Nossas vidas aí, tudo. Profissionalmente, de família, as dificuldades, os perrengues. E sempre eu lhe admirava. E eu vindo para cá, eu comecei a fazer a cronologia disso e olhar assim, rapaz, Sérgio sempre esteve na frente de tudo ali, da tecnologia. Primeiro semestre você já falava de radiologia e falava assim, esse cara fala de radiologia já, vai ser radiologista, o cara está no primeiro semestre da faculdade, já fala de imagem, já fala disso, já fala de computador, e que é isso, que é aquilo. Eu lembro você fazendo os slides para os professores, eu aprendi a fazer slides com você, mexendo no PowerPoint, depois quando eu comecei a dar aula, eu fazia meus slides, comprei minhas câmeras, tudo indicado por você, a sua paixão pela fotografia, pela câmera. Então, dali já nasceu esse Sérgio Ribeiro de hoje, está aqui na frente do tempo. Então eu digo assim, essas coisas inovadoras, né, que você não é um cara acomodado, você é um cara que está sempre buscando o tempo todo e se associando com essa figura que não para quieto um minuto, né? Então, agradecer mais uma vez por estar aqui. E a questão que você me perguntou, essa questão da odontologia, desde que eu me entendo assim, que naquela época era científico, né? Primeiro, segundo, terceiro ano científico, eu lembro que no primeiro ano foi aquele pessoal que faz palestras nas escolas, falando das profissões,
foi um rapaz falar de odontologia lá, ele fazia no Federal de Aracaju, ele falava de odontologia, que a odontologia era um curso, eu falei, pronto, é isso aí que eu quero ser. E eu começava a ver os dentistas da minha cidade, eu sou natural de Vitória da Conquista, os caras bem-sucedidos, né? Eu falava, pô, médico eu não quero ser, porque médico, pô, o cara não tem vida, o cara não para, eu não quero isso pra mim. Eu quero trabalhar segunda-feira, quinta-feira, parar, atender meus pacientes, tudo com hora marcada. E pronto, e pra minha casa de praia, eu vou fazer. E fazer odontologia. Na Federal eu fiz odontologia, para não deixar de fazer vestibular, na época era católica. Sim, na católica. Eu fiz direito na católica. Então, eu totalmente oposto, mas não fiz medicina. E entrei em odontologia, não entrei de primeiro, entrei alguns anos depois. Mas foi assim que a odontologia entrou na minha vida. Não sabia nada, a não ser ir para os consultórios odontológicos ser atendido, e via aquela bandejinha, os armários, tudo bonitinho, aquela cadeira, eu falava, isso aqui é legal. Aí o cara sentado no mocho ali, trabalhando, fazendo uma resinha, você fala, pô, isso é uma coisa de arte, eu quero fazer isso aí. Eu quero ter uma vida tranquila, dentro do consultório, com ar-condicionado, atendendo meu paciente, não tem perrengue, não tem estresse. Aqui não tem estresse. Lei do engano, né? Lá com 17, 18 anos. Enfim, foi assim que eu resolvi fazer odontologia e entrei na odontologia. Mas, de alguma forma, logo naquele início ali, quando você começou a faculdade, você já tinha essa visão que a cirurgia era algo que estaria dentro da sua rotina? Não, de forma alguma. Estava conversando essa semana, dando aula na Liga, dos alunos lá que é da universidade, que eu sou professor, e falando para eles que hoje o aluno já entra na faculdade quando você é cirurgião bucomaxilo, porque ele já conheceu o cirurgião bucomaxilo, já fez algum procedimento com a cirurgia bucomaxilo ou com implantologia, o cara já entra falando, vou fazer cirurgia, fazer bucomaxilo. Naquela época a gente não sabia nem que existia. Né? Eu fui perceber que era a cirurgia bucomaxilo quando eu tive contato com um professor de patologia que estava recém-chegado do mestrado, o professor Roberto Azevedo, né? Que, diga-se passagem, eu não posso tocar no nome desse cara sem agradecer pelas oportunidades que ele me deu na cirurgia bucomaxilo. E ele dando aula de patologia bucodental, porque quando ele chegou no mestrado ele assumiu a patologia e mostrando aqueles tumores, aquelas ressecções, aquelas curetais. Então, o professor que faz isso, ele falou, cirurgião dentista, bucomaxilofacial. Eu falei, sim. Então aí eu comecei a me interessar mais pela cirurgia, a disciplina de cirurgia, comecei a ser monitor, e comecei os estágios. E aí veio a oportunidade do seu primo chegar dos Estados Unidos, não sei se você lembra disso, Carlos Elias, do fellow que ele fez no Texas, e perguntou a você, sabe se não tem ninguém que quer fazer cirurgia para ser meu estagiário aqui na Bahia? Quando você chegar, você falou comigo, eu falei, claro, de pronto, eu e Luciana Asprino, né, a professora Luciana, que hoje é coordenadora do mestrado da Unicamp. E nós fomos os primeiros estagiários de Carlos Elias. E aí é para aquela cirurgia de corte, nos hospitais, e aquilo para mim encantou. Eu falei, não tenho dúvida, é isso aí. Mas não deixei de aproveitar tudo que a faculdade podia me dar. Eu vivia no ambulatório de cirurgia 24 horas por dia, para dizer assim, morava do lado da faculdade, no prédio do lado, você sabe. Sim. E eu não tinha nada para fazer para estudar, eu descia para o ambulatório. Professor, de novo aqui, eu falei, estou aqui, professor, se precisar, ele vai fazer isso. Então, isso é uma verdade. Isso é engraçado, né? Porque eu achava bacana que ele era assim, o prédio ao lado da UFBA, né, da FOUFBA, e terminava a aula, o Braulio ia para casa, almoçava e depois estava lá de novo, passava a tarde toda lá. Ficava no ambulatório, entrando no ambulatório de dedicação, né? Aí o professor falava, Braulio, eu fui monitor de INA, fui monitor de rádio, aproveitei a prótese, então assim, aproveitei tudo, e hoje eu vejo que é importante, aquelas noções básicas que a gente teve. E a cirurgia entrou na minha vida assim. Foi quando eu comecei a estagiar no hospital de Irmã Dulce, lá, fazer o internato, ainda estudante. E formando, foi quando surgiu a residência. Né? Eu estava me preparando para fazer a prova de mestrado no Rio Grande do Sul, que era o caminho de quase todos, né? Que todos da UFBA iam para lá, mestrado, doutorado. Se o cara queria fazer maxilo, o cara tinha que sair de Salvador. Era o curso de referência, não tinha. Não tinha no Brasil, não tinha. Tinha no Rio de Janeiro. Sim. Curso bom, tinha um curso em São Paulo, na USP, e no Rio Grande do Sul, que era mestrado e doutorado, não era nem uma residência. Né? No Rio tinha especialização.
Mas, como era pago, eu falei, vou optar pelo mestrado, depois do doutorado. Foi quando o Roberto Azevedo falou, Braulio, eu vou montar uma residência aqui na Bahia. Fique por aqui porque eu vou montar. Se você quiser, você fica por aqui. Eu acho que foi a opção mais acertada. Eu fiquei, entrei na primeira turma, que não era ainda uma residência oficial, era um estágio, e depois você fazia a convalidação, fazia uma prova para convalidar o seu título. Sim. E logo quando eu terminei esse tempo, que eu fiz a prova e validei meu título, foi quando ele montou realmente a residência oficial pelo Colégio Brasileiro, pela UFBA, isso foi em 99, e ele me chamou para ficar no quadro de preceptoria, e falou, você fica aí já como preceptor, e desde então, né? Então minha vida na cirurgia bucomaxilo começou realmente na graduação em 95, com a formação e tudo, então são quase 30 anos de cirurgia bucomaxilo, né? Desde então estamos ali, com programa de residência, já formamos aí mais de 100 residentes, e para mim é um orgulho. E eu não poderia estar em outra, talvez, especialidade que eu gosto muito e que me realizo. Sim. Cada dia me realizo na cirurgia bucomaxilo. Sim, com certeza. E é algo que eu percebo em você, a paixão pelo que você faz, né? Que isso é um diferencial. E eu sempre comento com todos os convidados que vêm aqui, né? Quando você trabalha com algo que você gosta, né? Isso é tranquilo. Eu vejo você fazendo plantões dia de domingo, dia de sábado, não tem tempo ruim. E quando você buscou ser dentista lá naquela época, você achava que você ia trabalhar terça, quartas e quintas, e hoje você se vê trabalhando que domingo. Não queria a medicina por conta disso, mas aí... E aí você hoje vê que essa é a realidade, né? A realidade. E é isso mesmo. Mas fala um pouquinho aí também, Braulio, como entrou a implantodontia na sua vida, porque eu acho que com certeza é um capítulo muito importante na sua carreira, né? Implantodontia, eu brinco hoje com meus residentes, com o pessoal que eu falo que eu sou implantodontista. O título de cirurgião bucomaxilofacial eu já estou deixando, né? Já estou cansado, eu quero continuar dentro do consultório, né? Sempre tive dentro do consultório, eu nunca abandonei a minha carreira de consultório, como alguns colegas fizeram a cirurgia bucomaxilo, sempre buscando, estar sempre dentro do hospital, operando no cognar, e falar, mas é aqui o consultório que vai sempre me dar esse respaldo de paciente. Então hoje eu já tenho os filhos dos meus pacientes, que eu fiz cirurgias há 20 anos atrás. E a implantodontia surgiu quando realmente a implantodontia começou a ter movimento aqui na Bahia, em São Paulo. Então o primeiro contato que eu tive com a implantodontia foi em 98. Um curso que eu fui fazer, acho que no Hotel da Bahia, se eu não me engano, Carlos Elias trouxe um amigo dele para falar do Frialite, né? E a gente estava lá nesse curso e tal, e eu falava assim, rapaz, será que isso realmente vai dar certo? Funcionar? Esse parafuso aí vai dar certo? Vai segurar? Vai funcionar? Né? E muitos desacreditavam na implantodontia naquela época. E tive a oportunidade de fazer algo, até tive assim, muita coisa do professor Fábio Bezerra que teve aqui, que para mim é uma pessoa de referência, assim, o respeito que eu tenho pela história dele na implantodontia. E tive a minha primeira oportunidade de fazer meu primeiro implante, acho que foi no final de novembro de 2000, né? A gente trabalhava com implante liso, né? Implante maquinado. Aquele implante que não tinha superfície de tratamento nenhuma, e você arriscava, será que vai integrar, esperava 8 meses. Passava umas 18 fresas para instalar um implante. Era um kit com não sei quantas fresas, realmente, e difícil, custo alto, né? Custo alto para você ter aqueles equipamentos, motores. Então aí foi quando também em 2001, 2002 a gente começou a montar os cursos de aperfeiçoamento e aí foi minha vida na implantodontia começou. Então eu digo assim que eu passei por todas as etapas, né? Eu tenho orgulho de dizer que a gente passou por muitas etapas da implantodontia. Né? A febre do zigomático, todo mundo faz zigomático, e é zigomático para tudo, e depois acabou, e agora então, assim, então isso é muito bom, porque a gente começa a entender muito esse fluxo, porque você passou por muita coisa. Sim. Na época que não tinha biomaterial para você reconstruir, né? Quantos enxertos de ilha que eu fiz, banco de ossos, né? Enxerto de banco de ossos, nossa. Fazer cirurgia com panorâmica, Gil sentado, né? Com aquela reguinha
que Com a compensação, uma compensação de 25%, 30%, você decalcava ali, né, papel vegetal e media e botava aquilo ali, e uma panorâmica de péssima qualidade, diga-se de passagem, era panorâmicas analógicas. Vamos contextualizar, porque tem uma audiência mais nova. Pessoal, seguinte, antigamente, nessa época aqui, porque Braulio fundou a implantologia no Brasil praticamente. Cara, a gente tinha panorâmicas de qualidade ruim, que o pessoal costumava olhar assim contra a luz. No janeloscópio ou então no Como é o nome do negócio? janeloscópio, que era na janela. Na janela. Janeloscópio. É. Então, assim, você não tinha qualidade, você não tinha a dimensão correta, então era uma coisa que realmente era muito talento, porque era um implante que não tinha tecnologia, era um implante que tudo que era menor que 11, 10 milímetros era implante curto, eram implantes que falhavam muito, porque realmente não se sabia muito, a implantodontia ainda é muito jovem. A gente, há pouco tempo atrás, estava comemorando 50 anos de osseointegração. E, dentro de um procedimento que você só vê resultado com 3, 6 meses, 1 ano, 50 anos é muito pouco. Então, o que Braulio está falando aqui agora é o quê? Você simplesmente não tinha tecnologia, você tinha uma radiografia panorâmica ruim, que você tinha que botar contra a luz, fazer um desenho no papel para estimar quanto de osso você tinha. Na cirurgia Só de osso em altura. Só de osso em altura. A gente, Gil, marcava uma consulta com o paciente só para anestesiar e com espessímetro. Sim. Local Fazendo ali para ver a espessura. Você determinava onde é que você achava que teria. Antes, para você, o unitário, você tinha a maxila, a gente abria e olhava ali. Tinha aqui, vamos colocando, tinha que ter uma quantidade de implantes diversificado, porque você não sabe igual hoje, que você sai com o seu planejamento digital, é 13,75 por 13 e acabou, tá com aquele implante ali pronto. Então a gente tinha que ter, porque 50 implantes para fazer um. Se prezar aqui a espessura, vou medir. Então a gente fazia os unitários anteriores, a gente ia com espessímetro, né? Perfurava ali, passava a gengiva, mucosa, media, tem 3 milímetros, tem 4 milímetros, precisa enxertar. Então é nessa época, e não só na implantodontia, né? Na cirurgia também, era o traçado cefalométrico no papel de seda, sim, desenhando ali o perfil do paciente, o osso, avança aqui, avança ali, cirurgia de modelo, medida de arco facial. Quanto tempo você ficava fazendo uma cirurgia de modelo, Bruno? E quando errava o corte, tinha que refazer tudo, Não, era bem complicado. Então a tecnologia, assim, esse avanço desses 15 anos, 20 anos, é fenomenal. E você falou dos 50 anos da integração, então, assim, na minha opinião, humilde opinião, assim, a implantodontia, ela revolucionou a odontologia. O que era odontologia antes da implantodontia? Era uma odontologia meio sofrida, né? Aquelas, assim, então, com a implantodontia, no momento que o paciente começou com seus dentes fixos, né, com aquela segurança de mastigar, ele começou a buscar estética, ele começou a preocupação com os tecidos moles, né, com a manutenção, a longevidade, que é o que a gente discute hoje, que eu vi com os outros colegas, a longevidade desse tratamento, que é o que é mais importante hoje. É você falar, olha, eu vou entregar um tratamento para esse paciente com refinamento que tenha longevidade, porque esse tratamento que tem intercorrência, que dure pouco tempo, a responsabilidade é sua e o problema vem para você. Então você também não quer esse problema. Além da insatisfação do paciente, é ruim para você também. Então, às vezes, eu falo para o paciente assim, olha, o insucesso, então, às vezes, é ruim mais para mim do que para você. Para você é único, porque foi em você, é 100% em você. Para mim, estou na estatística, eu perdi um implante, mas é ruim para mim, porque essa imagem que você vai levar do seu cirurgião, do tratamento que não deu certo, é ruim. Porque quem contamina os outros pacientes, por bem ou por mal, é o seu paciente. Com certeza. Então, quem lhe traz o paciente, o Instagram faz isso, as mídias sociais fazem isso, mas não se engane que é o seu paciente, né? A satisfação do seu paciente. E nisso, Braulio, eu falo bastante, né? Sempre comento aqui que a experiência vai trazer algumas coisas importantes na sua vida. Uma delas é porque você já passou por todo tipo de dificuldade. Então você encara a sua profissão e o seu trabalhar com implantes
de uma forma totalmente diferente de uma pessoa que tem pouco tempo e pouca experiência, né? Então eu vejo hoje um debate muito grande entre ancoragem e enxertia. Qual é a sua opinião sobre isso hoje, Bruno? O que você acha? Olha, se discute muito isso, né? E assim, o que a gente ouve muito quando a gente vai falar assim, os colegas falam, mas ninguém quer fazer mais enxerto. Ninguém quer fazer mais enxerto. Então meu paciente está diferente. Porque você convence o paciente naquilo que você vende. Então se o paciente chega no meu consultório e eu já falo para ele, meu amigo, seu caso aí é só os implantes do Custom Life, né? Seu caso aí é para isso. Só para Custom Life. No ano passado eu recebi 3 pacientes que vieram no meu consultório de casa, colega, protesista, para fazer, né, esse tratamento, e eu mostrei para o paciente que não era o caso dele, não tinha indicação. Não estou falando da técnica, não estou criticando nada, né, que vem, a gente é bom em dizer isso. Pode ser que tenha um paciente que eu diga um dia, não sei, mas eu convenci esse paciente a fazer enxertos, né, construir com enxerto, que ainda é minha prioridade, mas cada paciente tem sua especificidade de tratamento. Eu tenho que dosar a idade do paciente, a saúde do paciente, se o paciente suporta uma cirurgia dessa, o paciente. Mas nunca, o que a gente tem que entender, Gil e Gil sabe, vocês sabem disso, o imediatismo que complica muito. O imediatismo hoje está complicando os resultados dos tratamentos. Porque todo mundo quer ser imediatista, porque ele fica com medo de falar para o paciente que, olha, eu preciso fazer os enxertos primeiro, você vai esperar uma prótese aí, com aquele corega, e vai mal adaptado, e vai ser chato e tal. De que falar, não, a gente resolve logo com a coragem, né, a gente faz uma coragem. Faço sim, faço, não vou dizer que não faço. E você sabe disso, que em alguns casos guiados a gente faz, mas minha primeira opção sempre é de reconstrução. O que vai me dizer se eu vou para outro tipo de tratamento, ancoragem zigomática e assim por diante, é o contexto do paciente. E assim, o que a gente tem que entender hoje é que o paciente ele faz parte do tratamento. Não adianta eu achar que a técnica é boa e o paciente discordar e o benefício, risco, tudo isso tem que ser discutido com o paciente. Quais são os benefícios, quais são as vantagens, desvantagens e o risco. Ele tem que escolher junto com você. Ele tem que escolher junto com você. Uma decisão importante na vida dele. Para a vida dele, né? A gente estava vendo isso até no episódio anterior com a Candice, né, que ela fala muito isso, né, que ela chega para o paciente e diz assim, olha, eu tenho aqui a opção de fazer o tratamento sem cirurgia, com cirurgia, ou apenas fazendo aqui uma maquiagem para que eu possa resolver esse problema. Você vai decidir comigo. Exatamente. E eu estou lhe dando aqui as opções e quais são os benefícios e os ônus que você vai ter que atuar. E ainda mais na cirurgia ortognática, que hoje você consegue resolver muitas coisas sem ortognática, com compensação ortognática, com implantes faciais, né? Sim. Prototipados, né? Você chega ali, vai no software de modelagem 3D e modela aquele, né? Ou então o Smart Mold que você já traz. Então, as ferramentas estão aí para lhe trazer benefícios, mas o que a gente tem que entender é que essas ferramentas não é o tratamento. Isso não é o tratamento. O tratamento é diagnóstico e planejamento. Isso é o mais importante. E eu acho que isso está ficando um pouco para trás. O pessoal acha que porque tem Sérgio e Gil que planejam muito bem a cirurgia guiada, é um plenicentro de excelência, não é porque está na sua frente de vocês que estão falando isso. Mas acho que você vai fazer alguém para resolver o pronto lindo. E ele sai, Gil está aqui, eu vou fazer minha cirurgia. O buraco é mais embaixo. Bem, com certeza. E a gente precisa analisar todos os prós e os contras de tudo que está sendo feito, né, Bruno? Então é isso. Você me perguntou da ancoragem, a minha primeira opção sempre é a reconstrução. Você sabe sim, sei. E suas reconstruções sempre são lindíssimas. Reconstrução, mas isso é dosado com relação ao paciente, né? A gente tem que ver o paciente, ver o que é que o paciente quer, quais são as expectativas dele, e isso é bem claro. Eu nunca me arrependi de falar a verdade com o paciente. E minha vida é feita, a relação do meu paciente hoje é essa, verdade, tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro.
Perfeito. E assim, é muito importante, né, ser honesto e ser honesto com suas limitações também. Porque, por exemplo, hoje, o que é que eu vejo muito, e eu sempre que eu vou dar aula de ancoragem, algumas empresas me chamam para dar aula de ancoragem, para a gente falar sobre implante cigomático, para falar sobre implante longo e maxila trófica. E uma das primeiras coisas que eu falo é: você não pode indicar um tratamento de ancoragem porque você não sabe fazer uma boa reconstrução. A sua falha, a falta de você dominar uma técnica de reconstrução não pode ser indicação para o seu paciente ir para um AUNFO, para um zigomático, para um pterigoide. Não. Boa reflexão essa. Porque assim, o que está acontecendo por aí? Isso é um problema epidêmico, talvez a nível Brasil. Eu sei que na Bahia com certeza é. A gente tem muitos cursos de especialização, a gente tem muitas ferramentas digitais de planejamento que aí a gente descobriu que em muitos casos a gente consegue resolver sem enxerto. E uma boa parte, talvez a maioria, em sua esmagadora forma, né, 80%, 90% até, dos especialistas em implantodontia hoje saem da especialização com um título e nunca fizeram um levantamento de seio maxilar. E aí quando você vai para o consultório, aquele dentista ele não sabe fazer um levantamento simples, ele não sabe fazer um levantamento bilateral para fazer um caso de maxila trófica, ele faz um levantamento que não teve o objetivo cumprido, que é botar osso no paciente, reconstruir aquele paciente. É uma ferramenta tão útil, né, hoje, e que tem que estar dentro das ferramentas do portfólio de uso do ortodontista, né? E aí, cara, a gente vê isso tanto que a gente conversa com os colegas, fala, faltou um pouco de biomaterial. Às vezes o erro é na seleção do material, na altura da janela óssea, na quantidade de biomaterial, na posição da janela óssea. A gente já desenvolveu guia cirúrgico para levantamento de seio. Então, assim, a gente tem uma gama de recursos para auxiliar o dentista, só que ele tem que aprender a técnica. Então, nada vai substituir o aprendizado. Não é um AUNFO, não é um zigomático. E hoje, uma grande parte das minhas conversas com meus pacientes é o seguinte: eu quero te afastar o máximo de tempo possível de um implante zigomático, de um custom life. O que eu puder fazer para distanciar o meu paciente do zigomático, eu vou fazer. O nosso último cartada. A gente estava brincando hoje que o zigomático é a bala de prata e o custom life é a bala de prata da bala de prata. Que assim, é o último do último. Na verdade, o custom life, inclusive se você entrar lá no site do CPMH, que é uma das que produzem, ele diz lá, é uma alternativa para os insucessos de implante zigomático. Só que a gente viu, eu vi isso aí, a rodo, o pessoal indicando custom life. Porque tem 5 milímetros de maxila. 5 milímetros que você colocaria o implante imediato com enxerto no mesmo tempo. Mas indicando custom life, a gente sabe por quê, né? Não vamos entrar nessa melhor a gente tem falado. Não vamos criar polêmica. Mas enfim, então assim, o que você falou exatamente. E aí entra outro aspecto que eu acho que é muito interessante também, é que aumenta o custo para o paciente, né? Quando você fala, e você fazer uma reconstrução hoje de boa qualidade, a gente sabe que existem materiais e materiais. Você falou seleção do material. Existem membranas e membranas. Então tem certos tipos de reconstrução que você pode usar um material de menor, não sei nem qual é a palavra, o termo usar, menor qualidade, não existe isso, na verdade, né? Às vezes talvez de menos pesquisa, vamos dizer assim, de menos literatura, mas existem casos que assim, a gente não vale a pena correr o risco. Não tem por que correr os riscos hoje mais, né? O paciente não quer isso, e muito menos você. Então, uma reconstrução dessa hoje, que você vai usar um material de ponta, é caro. O cara às vezes fala assim, para não perder o paciente, ele fala, você fala para esse paciente que ele vai ter que reconstruir. Então, vai gastar tanto aqui. E o cara ali na esquina vai chegar e falar, não, a gente faz uma colagem aqui para um paciente de 50 anos.
45 anos. E resolve seu problema, ele vai para lá. Ele vai querer a solução rápida e com menos custo. E é realidade. Infelizmente, ainda é realidade. Então, esse convencimento, essa conversa com o paciente, dele sentir a confiança. Tem que ser muito honesto. Tem que ser muito honesto. Muito tem franco. que ser muito honesto, entendeu? Sim. É odontologia, né? Infelizmente, o mercado, o mercantilismo. A formação está complicada. Você falou, a formação está complicada. Está muito complicado ponto já aí com você. E aí, nesse caminho, Braulio, antes veio o seu mestrado e o seu doutorado. Como foi a sua escolha de fazer mestrado e doutorado, ser professor? Era algo que foi assim que veio, que meio que... Nada planejado. Nada planejado. Você não planejou dar aula. Não. Talvez você tenha um perfil de professor. No dia que eu lhe conheci, mas Sérgio era aquele cara tecnológico. E hoje é professor. Eles fizeram mestrado agora. Quando eu comecei, voltando lá, e aí essa cronologia de tempo, mas voltando lá, quando eu entrei na preceptoria do serviço de cirurgia, como professor. De hoje, como hoje você fazendo uns slides para uma aula de anestesia local. Isso. Até hoje eu E você lembra daquela foto que você fez de uma funcionária minha? Sim. A gente fez várias fotos. Olhando assim, que você usa inclusive assim, olha o olhar do paciente. Já pegaram aquelas fotos para botar em livro. Que massa. Aquela do crânio. Isso. Até hoje eu tenho aqueles slides guardados. As minhas aulas de bloqueio anestésico são para aquela imagem ali. Que massa. Isso em 2001. 2001. Exatamente 2001. E foi aí que eu entrei, eu falei, aí você começa a dar aula, você começa a estudar para dar aula, né? Você vai dar aula de trauma, você tem que estudar, e eu falei, então eu preciso fazer um mestrado. E foi quando eu, conversando com a professora Luciana Ramalho, ela falou, vai abrir seleção na UFPA agora, isso em 2001, faça logo a seleção, porque você já entra no mestrado. Entrei no mestrado, ela foi minha orientadora. Nessa época foi difícil, porque ali novo no mestrado, e a linha de pesquisa dela é patologia, então microscópio, contar célula, né? Difícil. Eu estudei câncer bucal com ela, então foi bem complicado, e comprar aqueles anticorpos, trabalhar com anticorpos, mas foi um crescimento na patologia. E defendi meu mestrado, foi quando surgiu um concurso na UFPA para professor substituto, no departamento de clínica e propedêutica, para clínica integrada e estomatologia. Falei, pô, estomatologia é minha área, clínica integrada. Tinha que sentar com o aluno, fazer resina, velho a mal. Sim. Mas eu tinha tido isso na graduação, né? Enfim. E foi quando. E aí, um ano também fiquei na Baiana, lá, na anatomia com Adson. Foi quando surgiu, terminei meu mestrado, foi quando surgiu o concurso da Universidade Estadual da Cidade de Bahia. Era um curso recém-criado, 2004. Eu fiz esse concurso, era ainda o fluxograma antigo, para estomatologia. Não tinha aberto a disciplina de cirurgia ainda. Sim. O curso estava começando, teve o primeiro concurso de radiologia, e depois estomatologia, foi quando eu fiz o segundo concurso que teve, e aí foi migrando as disciplinas até chegar na cirurgia. Isso em 2005, então desde 2005, né, desde 2002 oficialmente que eu estou na graduação, e 2005, e depois eu me afastei 4 anos para fazer o doutorado, eu iniciei em 2012 e terminei em 2015, 2016. Então essa foi minha carreira na docência, e assim, o interessante é que a gente no programa. E quando você vê as aptidões, né, um legado, né, a palavra docência, né, a etimologia da palavra docência vem do latim, né, docere, que é ensinar, instruir, mostrar, fazer entender, indicar, e tudo isso, né, a gente faz no dia a dia. E assim, Sérgio, eu sou aquele professor de pegar na mão mesmo. Eu pego na mão do aluno, eu sento com ele, eu mostro a posição da alavanca, eu mostro a posição do fósseis, eu discuto o caso, então eu não sou aquele cara acomodado. E aí, hoje eu estou lecionando o último semestre, né? Saí da cirurgia, entrou professores mais novos, e eu estou na cirurgia do último semestre, que é uma clínica integrada, com 7 professores, então roda todas as especialidades. A gente tem protesista, periodontista, pessoal da dentística, da cirurgia, então é uma clínica bem integrada, que é a clínica do último semestre. E ali dá para a gente ver o perfil do aluno que está saindo hoje. A gente tem essa preocupação. E a gente que é professor de curso de aperfeiçoamento, então a gente vê graduação, né? Está complicado algumas formações, está complicado, né? A gente fica muito preocupado com isso, porque é uma coisa que vai refletir na nossa profissão, e reflete para a gente que ama a nossa profissão, né? Para nós que
mancha. Se mancha para um, vai manchar para todo mundo. Entendeu? Então, assim, é uma preocupação que eu tenho hoje por estar na docência já há alguns anos, é isso. Então, eu procuro com meus alunos ir lá na universidade, a gente tem uma grande vantagem de ser turmas pequenas, são turmas de 20 alunos. Então, a gente consegue fazer um trabalho bom, com uma certa dedicação. E é uma coisa que a gente ama, porque sair toda terça-feira, 4 horas da manhã, pegar essa estrada, chegar em Jiquié, lecionar o dia todo, tá ali no laboratório, vai pro consultório à noite, no outro dia vem e volta, cheguei de lá umas 4 horas, como eu falei. Mas é uma coisa que eu nunca imaginei, que eu sou apaixonado pela docência. Né? E nas pós-graduações também, e assim por diante. E nesse papo, né, Gil, a gente vinha outro dia comentando e conversando, eu e você, falando que quantas turmas você foi homenageado como professor, homenageado da turma? Quantas? Diga aí pra gente. Algumas, várias. Mas isso nos deixa uma certa vaidade, né? No bom sentido, orgulho, porque você está cumprindo sua função. Nada melhor do que um reconhecimento que você está cumprindo sua função. Isso. Né? Então isso é a dedicação mesmo. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu me acho um bom professor. Sim. Né? No momento que você não esconde, você tem que mostrar a realidade, falar, rapaz, vai por esse caminho. Eu tenho 20 anos que tomei algumas porradas para descobrir esse caminho. Isso aqui não tem no livro, eu brinco com os alunos. Alguém sofreu isso aqui por não você, tem no livro, rapaz. Faça assim, não tem no livro, não, mas de brincadeira, nesse tom de brincadeira, mas realmente as homenagens são muito gratificantes pra gente. Isso é muito legal, e assim, não sei se você sabe disso, né, mas eu, pessoalmente, eu já vi pessoas, dentistas, em entrevistas de emprego, citarem o seu nome com orgulho, dizendo que resumidamente, eu sou bom porque eu fui aluno de Braulio. E isso é muito legal, porque assim, é o reflexo de sua qualidade, de seu critério, não só como cirurgião, mas também como educador. E isso é importante, porque com essa quantidade de professores e de oferta de escolas de odontologia, eu acho que se perdeu um pouquinho, talvez, o nível de critério para você contratar um educador. O educador, o que é que você acha? Você acha que o educador, para ser um bom educador em odontologia, ele tem que ter mais vocação para clínico ou mais vocação para educador? Mas o que pesa, eu acho que na odontologia o que pesa é a clínica. Né? Você vai ter aquele professor que não vai estar na clínica, né? O pessoal da saúde coletiva, o pessoal de outras áreas que não vão estar na clínica. Mas eu acho que para o cara sentar no mocho e falar para o aluno, é assim, ele tem que ter experiência clínica. Tem muita gente ensinando o que não sabe. Né? Infelizmente é a realidade. O que nunca sentou para fazer. Nunca sentou para fazer. E não é culpa nem talvez do profissional, tá ali com as melhores das intenções, mas a experiência dele, você já botou 5.000 implantes, o cara que botou tá lá dando aula de implantologia, de instalação de implante, né? Então é complicado isso, mas é o contexto que a gente vive, o que a gente tem que fazer é não deixar de fazer a sua parte, né? Não deixar de influenciar bem esses alunos. E o aluno, hoje, ele sabe, quem sabe ensinar e o que está ali, né? Ele sente essa diferença, cumprindo tabela e tal. Ali, né? O cara que está ali só cumprindo tabela e o cara que está realmente porque a ali curva de aprendizado é longa. Entendeu? Eu falo com meus alunos assim, rapaz, eu sento hoje, eu vou fazer um terceiro molar. Quantos terceiros molares você acha que eu já fiz em minha vida? Eu sento, olho a panorâmica de fora a fora, ou a tomografia, quando solicitada, estudo o caso para trazer o benefício para o meu paciente, onde é que eu posso andar mais rápido, seccionar mais rápido, para essa cirurgia ser menos danosa, né, aos tecidos, e o paciente ter uma recuperação melhor. Então, isso é estudar, isso é planejamento. Porque se você senta todo dia e faz por fazer, você nunca vai refinar, você nunca vai melhorar. Então, se você estruturou hoje
não percebeu se sua sutura ficou com ponto ali machucando a língua do paciente. Então, né? detalhes pequenos, você nunca vai ser bom, você nunca vai refinar, você nunca vai falar, puxa, não posso mais fazer esse ponto aqui nessa região. O cara vai desenvolver uma aftazinha ali. Fez uma afta na língua. Aí ele chegou para você, ele não, de mil tratamentos que você fez nele, ele vai sempre lembrar disso. Vai. Doutor Braulio botou 5 implantes, mas teve uma vez que ele deixou aquele ponto que fez uma úlcera na minha língua. Aquilo incomodou. Você estudou 2 semanas direto. Isso é refinamento, isso é dedicação, isso é... Então, assim, é essa mensagem que a gente tem que tentar passar, porque se não for assim, Sérgio Gil, a gente perde o contexto do que é ensinar. Né? De sentar no mocho e fazer um terceiro molar e mostrar para o aluno que você sabe fazer. É a grande vantagem de você ter uma certa idade, né? Eu estou com 56 anos, é você não ter a paz de que você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa melhorar para o seu paciente, melhorar para você, para o seu paciente, está sempre estudando. Então não é para provar para você que você faz um terceiro molar, eu não preciso disso, a gente não precisa mais disso, graças a Deus, entendeu? Que eu sei fazer bem um implante, então isso aí é uma coisa sua para o seu paciente, você precisa melhorar mais. Quer dizer, sentar para mostrar para o aluno que eu sei fazer isso aí, não, tem que sentar e mostrar e falar, é por isso. Então isso é o verdadeiro, né, significado de ser um professor, né? Ser professor, essa palavra é muito forte. Ser professor. Tem peso. Tem peso. E aí fale um pouquinho, Braulio, nesse contexto aí, falando de ser professor, né? Ser o preceptor, estar ali trabalhando numa residência como as obras assistenciais de Irmã Dulce. Isso tem um significado importante na sua vida? Aí, ali, aquele local ali, para mim, é onde você realmente vê que você está fazendo bem. Você tratar aqueles pacientes, não só pela residência, mas o paciente que está ali. Ali é um hospital que realmente faz a diferença, na Bahia e até fora da Bahia. Então eu tive a sorte de estar ali, né, desde 90, quando eu entrei como estagiário, desde 95, e estou ali há 30 anos. Então, nesses 30 anos eu só fiz aprender ali dentro. Não é como professor da residência, você aprende. Né? Você aprende com os residentes, você aprende com o paciente, você aprende com os colegas, está dentro de um ambiente hospitalar, você aprende muita coisa. Mas aí, se você me perguntar, Braulio, como é que é a formação hoje? Como é que é a cabeça do residente de 20 anos atrás? É diferente também. É diferente. É aquela coisa imediatista, né, da tecnologia, que acha que vai resolver tudo com a tecnologia, ou com curso de imersão ali, curso de imersão aqui. A formação continua a mesma, até melhor. O residente hoje da gente, ele sai muito bem preparado. Mas eu entendo que sai com algumas deficiências com relação a isso. Essa maturidade de entender que as coisas vêm a longo prazo. Né? Se você acha que as coisas vão vir muito rápidas, né, você vai quebrar a cara. Porque pode até vir financeiramente, mas do outro lado, você não vai construir um legado, uma carreira sólida com o seu paciente, assim por diante. Então, essa visão que eu tenho hoje da residência é nesse aspecto. Mas que é um local que, enquanto eu puder, tiver saúde, né, você quer estar lá? Estarei lá sempre, sim, com certeza. E dentro dessa sua carreira, Braulio, o que você falaria? Não sei se vocês sabem, mas Braulio é um dos caras que tem o maior número de cirurgias de ameloblastomas e cirurgias, justamente por ele estar lá dentro, né? É um cara muito dedicado. Fala um pouquinho sobre isso, Braulio, essa sua estatística aí de cirurgias voltadas para esse tipo de patologia, e a patologia bucal, né? Isso aí também eu não escolhi, né? Foi uma coisa que foi naturalmente, por conta de eu ter feito mestrado em patologia, depois entrado na estomatologia como professor substituto. Então aquela coisa da patologia sempre me afeiçoou, de querer estudar sobre as lesões, sobre os tumores e as demais patologias da cabeça e pescoço, e começar a operar e fazer as outras cirurgias ortognáticas e trauma e assim por diante.
como os outros colegas preceptores começaram a observar que eu sempre gostei, e nem todo mundo gosta de operar patologia, porque realmente é uma área traiçoeira e assim, e não tem um glamour, né? Você fazer uma ortognática e o paciente está ali triste porque você faz cirurgias mutiladoras e quando você está dentro do SUS, é complicado você reconstruir, você reabilitar esse paciente. Você não tem muito recurso, Você não tem Bruno? recurso para isso. A gente consegue, às vezes, algumas próteses de côndilo, a gente consegue algumas próteses customizadas, né, estendidas aí pelo Ministério Público. Demora uns 2, 3 anos, a gente consegue, mas a grande maioria, né, uma placa de reconstrução e fica ali a dificuldade do paciente, né, de reabilitar. Às vezes a gente consegue fazer até os enxertos, os implantes, o paciente não tem condições de fazer a prótese. Então é um pouco ingrato, mas aí surgiu essa questão da patologia, começou a me mandar, então hoje meu fluxo no hospital é praticamente 100% de patologia. É um paciente ou outro que o residente já professor, quer operar uma ortognática com você e tal, nunca lhe vi outra, bora, marque, mas a demanda, eu tenho paciente marcado já para julho, agosto, né, da demanda grande que tem. Então nesses 30 anos, aí, nesses 25 anos realmente de patologia, eu já operei alguns casos, alguma quantidade de pacientes realmente. E gosto de estudar, gosto de publicar sobre patologia, tenho uma parceria muito grande com o professor Jean, lá da Universidade Federal, que é um patologista que realmente vê os nossos casos, de publicar trabalhos com ele. Então a patologia veio nesse intermeio aí da cirurgia, e hoje o meu volume realmente é da patologia lá no É hospital. o que você gosta de fazer, né? O que você... Na verdade eu gosto de fazer tudo na cirurgia bucomaxilo, mas como esse fluxo, né? E os outros colegas não operando, porque a demanda dos outros colegas também, aí ficou operando mais, hoje tem o pessoal que faz mais a ATM, tem o pessoal que faz mais ortognática, né? O pessoal do trauma, então é o próprio residente hoje, é impressionante, o R1 que entra, às vezes, chegou a patologia, bota para o ambulatório, já começa a mandar para o meu ambulatório, então não tem nem como eu falar, para com isso, começa a mandar outros casos, tá automático. Divide a patologia para os outros professores, não, professor, mas os outros nem querem, diz que é tudo senhor, então aí, e termina que fica, a gente vai levando, tocando. Não sei se vocês sabem, mas quando eu tenho dúvida, quando eu olho uma radiografia, se uma tomografia, eu tenho dúvida de um tumor, mando para Braulio. Porque ele vivencia isso na prática. E não é só na tomografia. Então, o que ele tem de associação, por isso que eu digo que ele é um cara mega diferenciado. Quando você vê um cara que já viveu quase tudo de cirurgia que você possa imaginar de tumores, e ele está vendo aquilo associando a uma tomografia, ele tem uma correlação que muitos radiologistas não têm. Então, eu tenho dúvida. Braulio, o que é que você acha que essa imagem aqui, isso aqui pode ser isso, 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 e invariavelmente ele vai acertar. É aquela coisa, né? É inerente a todos nós, né? Você olha uma coisa que você está habituado a fazer, você já, de lance ali, você olha um canal radicular, você já disse, tem fratura, então é aquela coisa do dia a dia, que a gente vai cada dia progredindo. O meu doutorado foi também foi avaliação tomográfica, né, do comportamento dos tumores. Eu trabalhei com Osirix, com software. Sim. E delineava todo o tumor, densidade, tudo, mexia com contraste, mexia com tudo para ver variações, né? Acho que eu trabalhei, não lembro quantas patologias foram, mas enfim, então isso vai lhe dando uma convivência, um entendimento melhor, né? Que é isso, é o nosso crescimento dia a dia, nada vem, né? Se a experiência que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, eu falo assim, poxa, eu não trataria mais esse paciente como eu tratei antigamente, né? Mas era o que a gente tinha de subsídio científico na época. Como você chega, pega um caso que você reabilitou de implante há 25 anos atrás, você fala assim, rapaz, mas era o que tinha na época, era a odontologia da época, era a implantodontia da época, então você não tem que se envergonhar disso. 15 né? anos atrás não a gente né? não fazia carga imediata sanitária. Você não tem que se envergonhar disso, você tem que falar, não, poxa, naquela época era o que era planejado, foi bem efetivado, durou até certo tempo, então isso é a curva de aprendizado e o crescimento do dia a dia, né? Por isso que eu falo, o cara que acha que vai sair da faculdade, vai sair do curso de especialização, né? Não é assim, esse crescimento é lento e de muita dedicação e muito estudo. Tem que ter paciência, perseverança e dedicação. Dedicação, Nada exatamente. vai
ser maior do que isso. E assim, a gente hoje eu gosto de pensar que eu sou menos arrogante do que antes. E eu sei reconhecer que eu saí da faculdade pensando que, porque eu estudei muito, e assim, eu me orgulho de falar que eu dormia muito pouco para poder estudar mais. E eu saí com essa visão de que o conhecimento e o estudo ali tinha me dado a bagagem necessária. E hoje eu sei que não. Que o valor da experiência, o peso da experiência é muito importante. Então, por mais que hoje você se forme especialista, você que está assistindo a gente, por mais que hoje você terminou a especialidade, você tem o título de especialista, o tempo que vai lhe tornar um bom especialista, um profissional de excelência, a experiência. E o paciente que você atende hoje, ele está te ajudando a você atender melhor um paciente daqui a 10 anos. A implantodontia evoluiu muito. Não tem muito tempo que houve a primeira carga imediata unitária. Hoje, eu pego um paciente que eu vou fazer um implante unitário no incisivo central, por exemplo. Eu pego esse cara, se deu torque suficiente, se ele tem os critérios a serem cumpridos, eu faço o implante, eu escaneio o pós-operatório imediato, 2 horas depois, na impressora 3D, eu imprimo o provisório dele e coloco na boca. Então, aí você falou, se tem os critérios que me levam a fazer, se tem os critérios. Se tem os critérios. Mas tem gente que não respeita os critérios. Que é o que vai fazer. Porque prometeu aquela carga imediata, prometeu aquilo, mas não respeita os critérios. Às vezes dá certo, mas tem grande chance. No dia que não der. Então não corro mais esses riscos. Né? Então, acho que a gente tem que nos dar o direito de não correr esse risco. E a experiência que leva a isso. E a experiência que leva a isso. É você escolher fazer só um terceiro molar naquele dia, só 2 e não fazer os 4. É fazer os 4 quando pode, quando é possível. Isso. Atendi hoje uma paciente, 50 quilos, que achou que poderia fazer os 4. Eu falei, não, peraí, a gente vai fazer no máximo 2 se sua cirurgia for muito rápida. Resultado, foram 20 minutos para tirar 2 inclusos, 28 e 38. Porém, eu respeitei a biologia, respeitei o que é que tá no livro. Quantos tubestes de articaína num paciente de 70 quilos eu posso usar? 7. Então, eu vou me programar para usar menos da metade daquilo. E é interessante como o paciente, às vezes, ele sai ali, puxa, não deu para fazer. Ele fala, mas sabe uma coisa? Doutor Giovanni não forçou. Ele foi responsável comigo. Ele pensou em mim. Ele falou que porque ele estava preocupado comigo. Então, isso é o que é diferencial, entendeu? E às vezes você fala assim, essa coisa da arrogância. Por que de nós na juventude é outra coisa que a idade nos dá, a maturidade para isso? Que a juventude nos traz, às vezes aquela, poxa, eu sou o cara da patóloga. Aí a vida vai lá e dá um pá. Aí faz o teste, você fala, rapaz, você fala assim, meu Deus do céu. Falava muito isso. Pra que essa arrogância aí? Pra que essa prepotência? Quem é você? Aí eu quero que deu aí, tá vendo aí? Pois é. Carlos Elias me falou isso uma vez. Ele disse que, assim, logo no início ele saiu da faculdade, nos primeiros anos, assim, hoje eu sou fera, eu sei fazer tudo. Aí ele disse que no consultório foi pegar um canino que ele não conseguiu tirar, velho. Não conseguiu tirar. Tinha 3 horas lá e não conseguia. E estava anquilosado, enfim, uma posição que ele não conseguiu tirar de jeito nenhum, né, com os recursos que tinha na hora, e ele fechou e não conseguiu. E ele disse que parou e analisou assim, poxa, eu tenho que entender que existe uma limitação muito além daquilo que eu acho que eu posso fazer. E o que a gente vê também é todo mundo querer surfar todas as ondas. Né? Tem aquela onda ali, porque a onda agora do zigomático não vai, então todo mundo quer fazer zigomático, indicar zigomático para tudo. Tem a onda disso e todo mundo vai junto. Teve a onda da bichectomia, todo mundo fazendo bichectomia, toda torteadinha. Eu fiz 2 bichectomias na minha vida toda, 30 anos de cirurgia, porque tinha indicação na ortognática, eu fazia a bichectomia. Mas aquela coisa assim é tudo por questões mercantilistas. Você observa, e aí o cara quer fazer um curso de imersão de fim de semana, né, para fazer aquilo. Então esse é o grande perigo que eu acho, né? A gente volta a falar da formação. A formação. Você quer fazer uma coisa? Faça bem feito. Você quer fazer implante nasal? Faça a sua formação. Forme bem, estude, procure alguém que faz bem, vá lá, troque. Não porque você viu no congresso 2 fotos, você vai abrir, se você não conhece nem a anatomia. Entende o exame de imagem? Né? O cara não sabe anatomia. Exatamente, não sabe olhar uma tomografia, não sabe avaliar um programa, não sabe abrir um programa de tomografia e olhar.
né? Fica esperando, né, os mestres do planejamento avaliar e falar, não, você tem que botar essa posição e tal. Não é que isso não é válido, eu acho que tem que ser válido. Um cara que tem uma experiência ali de estar ali em cima do computador como vocês. Mas o cara tem que ter noção para discutir com você e falar, poxa, Sérgio, mas você não acha que mais 1 milímetro apical? Sim. Isso? Mas a gente não vê isso. É raro. É raro a gente ver isso, entendeu? Então, são essas questões que eu me... Por exemplo, agora mesmo a onda da artroscopia e tal. Eu sempre fui do tratamento conservador da TM. Não critico nada, acho que todo mundo tem sua filosofia de trabalho. Mas todo mundo fazendo curso de artroscopia e metendo artroscópio na TM de todo mundo aí, sem informação. Né? Os bookmarks vão até ficar revoltados comigo aí, mas... Braulio, no dia que eu achar que eu tenho um paciente que tem eu vou procurar quem é a referência de artroscopia, tem um paciente pra gente operar junto e tal, entendeu? Eu acho que tem mais não. As parcerias, né, são importantes, não, eu vou fazer o curso porque eu quero meu paciente, vou fazer ele sozinho. Eu acho que é bem complicado. Eu posso estar enganado, posso estar errado, posso ser até, Braulio é um bestão, mas eu penso muito assim, entendeu? Eu penso muito assim, tem que ser humilde. Você não é dono da verdade, você tem uma experiência. E aí é aquela coisa, daquilo que você tem experiência, tem subsídios, que você está aqui, está fazendo há 30 anos, né? Ninguém vai chegar com nada novo e falar, acabou isso aí que você vai fazer. Não é assim. Não é bem assim. Então, a minha vivência clínica é muito soberana na minha vida hoje, entendeu? De entender que aquilo que eu estou fazendo, eu posso ter tratamentos adjuvantes, agonistas, agregadores, que vão me trazer a tecnologia, mas mudar às vezes um perfil de tratamento, porque aquilo ali que veio é o suprassumo da verdade, eu acho que é bem complicado isso. E ser bem formado. Isso. Eu formei dentista, eu formei bem, graças a Deus, eu formei numa boa faculdade, com excelentes professores, alguns deles a gente já trouxe aqui. E depois que eu formei, né, depois que você se forma dentista, você sabe fazer determinados tratamentos. E, por exemplo, endodontia, tratamento endodôntico, eu fiz 3 vezes depois que eu formei. As 3 vezes deram certo. As 3 vezes ficou excelente. Eu estudei o caso, eu me preparei para aquilo, eu sabia o que eu estava fazendo. Hoje, eu opto por nem fazer um acesso endodôntico. Eu não estudei para fazer acesso endodôntico, eu não sou especialista nisso. É meu papel entender que aquilo não só pode me trazer um problema, mas como pode trazer um problema para o paciente, que é o mais importante. O mais importante na história toda não é o cirurgião, não é o ego do cirurgião, não é o resultado. É o paciente ficar livre de dor, é o paciente ficar curado de uma patologia no OSID, é o paciente ele ter o resultado que ele é esperado. O paciente, ele é seu paciente. Tudo bem, mas é o amor da vida de alguém. É o filho de alguém. É o pai, é a mãe de alguém, é o ente querido de alguém. Aquela expectativa dele é 100% para ele. Pois é. 100% para ele. E pra gente vai ser um retorno financeiro, um caso isolado, vai ser uma parte de sua estatística, um caso de sucesso ou de insucesso. E pra gente é isso, mas é a vida dele. Então quando você mete mão em algo que você não foi formado para isso, tomara que dê certo toda vez. Mas e dá errado, qual é a repercussão daquilo? Qual vai ser a sequela para aquele paciente? Qual vai ser o trauma para aquele paciente? Aquele paciente vai ter que fazer 3, 4 anos de tratamento? Recentemente eu fui numa outra cidade aqui na Bahia, bem distante daqui, que a paciente estava em tratamento desde 2020, eu acho. E hoje a gente está em 2025. Eu tive que tirar 2 protocolos inteiros da boca da paciente, repetir a cirurgia, e ela sair de uma condição de 2 protocolos que quebravam os dentes o tempo inteiro, para ficar com 2 PTs até ao se entregar os implantes que eu fiz. Olha o dano. Olha o dano. 6 anos da vida daquele paciente sem um tratamento adequado. É isso. E você, Braulio, o que você acha com relação ao futuro hoje da odontologia? Você acha que vai chegar alguma coisa disruptiva ainda, ou você acha que... porque a gente teve algumas coisas muito disruptivas, né, na odontologia, né? A tomografia computadorizada de feixe cônico, né, para a odontologia ela foi assim, realmente um divisor de águas. A implantodontia, né, como uma reabilitação
realmente duradoura e efetiva para os pacientes, você acha que ainda vem alguma coisa que possa mudar a odontologia de forma... Eu acho que esse crescimento aí não tem limite, não. Eu creio que a gente, e nós não vamos mais estar aqui nesse plano terrestre, que o paciente vai chegar, ele vai entrar no casulo, vai ser escaneado, vai para uma maca e vai ser operado pelo robô, vai instalar o implante, né? Talvez depois venha ali o cirurgião dentista para refinar o provisório, né? Maquiar, se isso não for feito pelas máquinas, mas eu creio que isso aí não hoje a gente tem na medicina e na odontologia começando aí o robô, mas que você tem que operar, mas eu acho que o futuro, a tecnologia não vai ter limite para isso. E você vai ter muito mais previsibilidade, né, de tudo, diagnóstico para tudo, então vai se tornar bem mais dinâmico isso aí. Sim. Agora, por enquanto ainda precisa muito da nossa parte humana, né? Mas se você olhar 20 anos atrás da tecnologia, há 30 anos atrás, né? Eu sou da época do telejogo, Sérgio. Ficar duas bolinhas, né? Depois veio o Odisseia, Atari, e aquilo foi uma revolução. É verdade. Foi uma revolução. E olha o que a gente está aí hoje. Quando lançou lá o iPhone, que a gente viu aquele cara falando lá, mostrando lá, naquele lançamento, você fala, isso não existe. Não existe. Então isso aí. E é engraçado, Braulio, se você lembrar, que quando o iPhone chegou, estava na época que os telefones estavam ficando cada vez mais miniaturizados. E aí você pegava um iPhone 3, que foi o primeiro que eu tive, e você comparava com um celular que tinha na época, era pequenininho, e o iPhone era um tijolo, um monstro. E hoje um iPhone 3, se você for pegar, é um nada junto do tamanho. Então, as coisas às vezes chegam pra gente como algo que parece que é algo fora ali do contexto, e realmente aquilo mais à frente vai se tornar uma realidade. Você imaginava em 92, 91 imprimir? Não. Um protocolo 3D? Que a gente faz hoje no consultório. Você imprimiu alguma coisa 3D? Você imprimiu? Imprime um crânio para fazer um zigomático? Não. Eu lembro que quando a gente começou a fazer planejamento virtual e ortognático, a gente tinha que ir no aeroporto pegar as goteiras que era em Brasília que fazia. Uma impressão de uma mandíbula em Campinas, a gente esperava uma semana para planejar um caso de uma ressecção, alguma coisa, se quisesse impressão. Então, assim, ontem de tarde, 5h30 da tarde, um bucomaxilo mandou um arquivo, imprimiu durante a noite, 8 horas da manhã ele pegou lá o crânio já prontinho, limpo, lavado. Então acho que não tem limite para a tecnologia. Eu acho que as coisas vão chegar e realmente vão chegar a um ponto que vão surpreender cada vez mais. Mas para a gente fechar esse campo tecnológico, você acredita nos dentes que vão ser implantados ali, como se vê aí essas falas mais recentes aí da tecnologia? De nascer o dente de novo? Sim. Rapaz, eu vi essas reportagens aí, mas não procurei nada para ler sobre isso. Então, você leu sobre eu dei uma lida preliminar em algumas coisas, e assim, ainda existem muitas preocupações, né? Tudo bem, você vai desativar uma determinada proteína que inibe o crescimento dentário. Aí existem vários questionamentos, né? Dentes supranumerários que vão nascer, a posição que esses dentes vão nascer. Tudo bem, e se esse paciente ele já tiver um defeito ósseo, um paciente de trauma que perdeu um bloco ósseo inteiro? Então existem vários questionamentos, né? Por exemplo, a cirurgia feita por robô. Vai chegar um momento que vai ser 100% autônomo? Acredito que não. Vai ter que ter um operador, nem que seja a 5.000 km de distância. Sim. Mas para ligar e desligar o robô. Nem que seja para ligar e desligar o robô. Apertou o botão disso aí. Ou para tomar a decisão, né? Conforme os princípios éticos, por exemplo, o ChatGPT, não o ChatGPT não, acho que foi a O3 Mini ou foi a O4 Mini. Fizeram as perguntas para ela sobre as profissões que eles vão substituir. E aí ele
listou as profissões principais, e aí algumas delas ele colocava porcentagem de chance de substituir, e outras que ele dizia que ele não ia substituir, com a porcentagem de chance dele não substituir. E algumas delas, né, era, por exemplo, psicoterapeuta, etc., a resposta foi que a inteligência artificial não teria critérios de empatia o suficiente para substituir essa profissão. Acredito nisso. E a nossa profissão tem muito isso. Muito. A empatia, para o bom dentista, a empatia é um dos critérios fundamentais. E, assim, essa questão dos dentes nascerem de novo, eu acho que vai chegar num ponto que talvez o dente seja reconstruído em laboratório e a gente faça uma cirurgia de implantação dele. Como já existe o autotransplante de molares, ou de dentes supranumerários em regiões de caninos, etc. Mas talvez nascer de novo, existem alguns empecilhos, e o dente que vai nascer novo, ele vai nascer como um dente que nasce no adolescente. Vai precisar de ortodontia, vai precisar de tratamentos. Na verdade, Sérgio, a gente não pode desconfiar da ciência, né? Sim. Não desconfie da ciência. Não desacredite no que pode vir na ciência, nos estudos. Com certeza. Quanta coisa já foi aí gerada pelos estudos científicos e que salvou o mundo de algumas coisas. Sim. A Então, tomografia assim, Conibim mesmo, lá em 1997, eu estava lá em Kentucky, no congresso, falava assim, ó, tá quase para sair uma tomografia que vai dar para você fazer no consultório uma radiação 20 vezes menor do que a médica. Pô, eu achava impossível algo chegar nessa qualidade com menos radiação. Sim. E hoje a gente tem a tomografia Conibim com essa qualidade toda que a gente vê, né? Principalmente nas altas resoluções ali para ápice de dente, para situações pra mais específicas, né? Para diagnóstico. Foi uma das coisas que eu acho que foi... Eu não lembro se quando começou o Nobel Guide já existia a Fishcon em 2005, já existia. Porque o Conibim, ele foi lançado em 1998. 98. E ele foi oficialmente vendido, foi o Newton, que foi um equipamento italiano, né, que ele veio até com um formato parecido até com um equipamento médico. Mas ele já tinha os princípios do Conibim, né, que é o giro em torno da cabeça do paciente, o giro único. E ali já tinha, então, no início dos anos 2000 já existia a tomografia Conibim, mas a questão maior ali, que mais chamava a atenção na época, era a baixa dose, né? Que a baixa dose e a alta qualidade, a escala de cinza muito longa, que foi o diferencial, né? Para que você conseguisse ali ter o que você tem hoje na odontologia. Melhor visualização das imagens. Sim, mas me fala uma coisa, se você pudesse hoje encontrar aquele Braulio que estava naquele primeiro dia lá que a gente se encontrou, se você pudesse encontrar aquele Braulio hoje, você falaria o que para ele? Rapaz, eu me manteria dessa mesma maneira, não sei. Eu falaria como eu sempre pensei, as coisas vão vir. Eu nunca fui de um momento de fazer meu doutorado, um momento de fazer meu mestrado, nunca fui aquele cara, terminar o mestrado, já ter fazer o doutorado. Não, calma, pode vir oportunidade, as oportunidades vão surgir, né? Talvez ter me dedicado mais a algumas coisas que depois com o tempo você fala, pô, podia ter estudado mais aquilo naquela época, né? Mas isso é da sua vida atribulada que você leva, que às vezes você passa por algum ponto, mas não me arrependo de nada, né? Porque eu tenho a plena convicção que tudo que eu fiz na minha carreira profissional, que a gente está falando de profissão aqui, sim, foi baseado em princípios éticos, né? É uma das pessoas mais éticas que eu conheço. Princípios éticos e assim, e de franqueza, né? Eu falo muito o que eu penso, e você sabe disso. Sim. A gente é muito confidente e a gente se conhece muito com relação a isso, né? Então, eu acho que esses princípios que nós herdamos, eu tenho a grande honra de falar que nós herdamos dos nossos pais. Sim, né? não Nossos pais. E isso é o legado que a gente tenta levar para os nossos filhos, e apesar dessa geração estar bem complicada, né? Mas eu acho que o Braulio de 1992, quando ele entrou na faculdade, ele só fez amadurecer nesses princípios, né? E acertou na profissão.
Às vezes você fala assim, poxa, odontologia, aquela coisa, talvez se eu fosse médico, se eu fosse advogadoria, se eu fosse né? Mas eu acho que não, que tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, foi a odontologia que me deu. Perfeito, Tudo que eu irmão. tenho hoje, graças a Deus, a odontologia que me deu. É Então isso não aí. tenho um arrependimento assim, para dizer, poxa, eu teria ido por outro caminho. Talvez as opções que você tivesse que escolher, né? Não que você escolheu a opção errada, mas por opções que no momento você teria que escolher e talvez a outra tivesse dado certo também. Mas Sim. enfim, seria isso É mesmo. isso aí. E para a gente terminar o programa de hoje, eu sempre tenho um movimento imagem. Imagem E aí- Pierre, poxa. Imagem para puxar. E aí, irmão, o que você poderia resumir a sua vida em uma imagem? Ou pudesse resumir algo que você gosta muito em uma imagem? Seria essa Eu imagem. tenho, é interessante que eu vi você fazendo essa pergunta para, não sei se foi para o professor Paulo Paulo Feitosa. Feitosa. Eu tenho a imagem que não vai sair da minha cabeça nunca, que é a imagem de uma vinícola ao sul de Santiago, nos 200 quilômetros de Santiago, não sei se você chegou a conhecer a vinícola Santa Cruz, Conheci. que tem um teleférico que você sobe, e nesse dia estava um dia assim, um pouco nublado, e eu subi nesse teleférico e naquele momento só tinha a gente da visitação ali, e é que você vê aquele terreno, né, com aquelas vinhas, aquele vinhedo lindo ao redor Sim. daquelas vinhas. Eu senti um negócio diferente ali, que essa imagem não sai da minha cabeça nunca. Nunca. Que Uma legal. paz, uma coisa assim, que eu falei, meu Deus, é a presença de Deus, que isso aqui é. Então isso aí, essa imagem, fica até emocionada com essa lembrança. Que legal. Mas é isso aí, essa imagem. Maravilha. Gente, mais uma vez, Braulio, obrigado pela sua presença, né? Para mim, como eu falei desde o início do programa, para mim é uma honra tê-lo aqui, pelo profissional que você é, pelo ser humano que você é e pela amizade que a gente construiu ao longo desses anos. Obrigado, Gil, mais uma vez por estar aqui como meu co-hoster aqui na nossa recepção do Imagem para Refuxar aqui no CEO Salvador Shopping. E para finalizar, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos esse episódio, se inscrevam no canal para que esse canal possa crescer na rede e que possa chegar para mais pessoas. E mais uma vez, agradecendo a todos aí pela audiência. Um grande abraço para vocês e até uma próxima.